No terceiro episódio da série 800 anos da presença franciscana na Terra Santa, a festa em Jerusalém para os frades da Custódia. 3 dias de conferências, celebrações, encontros e a mensagem especial do Papa Francisco, que renovou o mandato da Custódia de ser testemunhas alegres do Cristo ressuscitado na Terra Santa. Eles vêm dos estados americanos atingidos por furacões. São 40 peregrinos, alguns cavaleiros e damas do Santo Sepulcro, que vieram à Terra Santa para redescobrir sua fé. A festa dos franciscanos e dos cristãos na Cidade de Jesus, uma história ininterrupta, testemunhada pela arqueologia e pelas pedras vivas. A Custódia da Terra Santa celebra em Jerusalém 800 anos de presença no Oriente Médio. 3 dias de palestras, celebrações litúrgicas e encontros. E a especial mensagem do Papa Francisco renovando a missão franciscana na Terra Santa. Durante a tarde de segunda-feira, 16 de outubro, uma cerimônia litúrgica na paróquia de São Salvador, presidida pelo ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, Padre Michael Perry, deu início às celebrações. Uma oportunidade de encontro para os muitos frades da Custódia. Padre Francesco Patton, custódio da Terra Santa, agradeceu a presença de Padre Maico, 120º sucessor de São Francisco, e mencionou os quadros de Gaetano, que narram o envio dos primeiros frades para a missão além-mar. Uma celebração simples, mas emocionante, com a renovação da profissão evangélica. Nas palavras do ministro-geral, o chamado e as indicações para os frades de hoje. In qualche modo credo che la chiamata è questa chiamata dentro chiamata. De alguma maneira, eu creio que o chamado seja o mesmo que Francisco descobriu aos poucos na sua vida com os frades. Esses sentimentos, essas ideias de não irmos até os outros, mas sim até as pessoas, estarmos presentes em meio aos povos e acompanharmos o povo, por sua vez, já acompanhado por Deus, acompanhado pela história inteira. Porém, a história não é simplesmente para recordar o que foi feito, aquilo que fizemos como frades menores nestes 800 anos. Eu diria que é mais um convite a olharmos para a frente. E esse sentido de olharmos para a frente é muito importante no contexto odierno. Un invito per guardare davanti, e questo senso di guardare davanti è molto importante anche nel mondo, nel contesto di oggi. Ir às periferias, conforme frequentemente pede o Papa Francisco, onde o povo mais precisa. Estas as palavras do ministro para destacar os desafios especiais que os franciscanos enfrentam nos lugares de conflito como a Síria. Viviamo molto da vicino, dico così. Vivemos muito de perto, digo assim, pois eu, junto com o custódio, Padre Francesco Patton e outros frades, fomos visitar os cristãos e a população inteira na Síria. Fomos na semana após a Páscoa para estar ao lado dessas pessoas, para lhes dizer que eles estão nos nossos corações e que os colocamos nas nossas orações. O segundo dia teve início com a celebração eucarística, presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, que convidou todos os presentes a se regozijarem e renovarem a missão. Ao término da celebração, o cardeal entregou ao padre custódio a mensagem do Papa Francisco, que foi lida pelo secretário da Delegação Apostólica, Monsenhor Marco Formica. Unindo-me aos meus venerados antecessores a partir de Clemente VI, que com a bula Gracias Agimus confiou aos franciscanos a custódia dos lugares santos, desejo renovar este mandato, encorajando-os a serem testemunhas gloriosas do ressuscitado na Terra Santa. A missão da Custódia da Terra Santa é fazer com que esses lugares que assistiram à passagem de Jesus, ouviram suas palavras, sigam vivos e sejam não apenas pedras que falam, e também que a comunidade cristã dos discípulos de Cristo seja viva e operante na Terra Santa.
É, portanto, uma missão inigualável na vida da Igreja que foi reconfirmada pelo Papa Francisco na sua carta de hoje, assim como fizeram seus antecessores ao longo de 800 anos. Por isso, nos regozijamos e participamos com alegria desse 8º centenário da presença dos frades da custódia na Terra Santa. Userei 2 parole. La prima parola è riconoscenza. Riconoscenza anche per la fiducia. Eu usaria 2 palavras. A primeira é agradecimento. Agradecimento pela confiança que a Igreja nos deu então, de modo formal em 1342, e novamente agora através do Papa Francisco. A carta que ele nos enviou através do prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, Cardeal Sandri, é uma carta muito bonita, que, ouso dizer, significa muito para nós frades da Terra Santa. As palavras que ele usa ao recordar a gratias agimus, dizendo confirmo vocês, são a confirmação em nome da Igreja do nosso chamado, da nossa missão de estarmos aqui. É a conferma a nome da Chiesa, della nostra chiamata, della nostra missione a estar qui. O ciclo de conferências foi inaugurado pelo cardeal Leonardo Sandri. O prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais ofereceu uma reflexão apaixonada sobre o carisma da ordem e a origem da missão franciscana Além-Mar. Em seu discurso, dirigiu-se aos representantes das várias igrejas, às autoridades civis, ao corpo diplomático, dizendo: tenho o prazer de trazer minha saudação nesses dias de celebração e também reafirmar para o futuro a presença franciscana na Terra Santa. O dia prosseguiu com as intervenções de muitos palestrantes conceituados que se revezaram ao microfone para abordar temas diferentes. Começou o professor Filippo Seda, da Pontifícia Universidade Antonianum, com um aprofundamento sobre o capítulo de 1217, e Frei Elias de Cortona, nomeado por São Francisco primeiro-ministro da então recente-nascida província de Além-Mar. O professor Giuseppe Ligato, historiador especialista em cruzadas, falou sobre o mesmo período histórico, com foco, porém, na cidade de Acre, que se tornou capital dos cruzados. Um contexto multicultural e complexo que conta com a atividade pastoral dos franciscanos. No final da tarde, a conclusão com uma viagem virtual à Síria, graças à intervenção da professora Emanuele Maim, historiadora dos períodos helenístico e romano. A docente apresentou os frutos de um trabalho muito escrupuloso de catalogação que, a partir de mais de 10 mil documentos fotográficos realizados recentemente por frades da custódia, permitiu identificar mais de 300 sítios arqueológicos. A quarta-feira teve início com a missa presidida pelo vigário-geral da Ordem, Fra Júlio César Bunardi. Professor Dom Lourenço Capelletti, da Pontifícia Universidade Antoniana, fez uma apaixonada apresentação sobre os afrescos de Giotto da Basílica Superior de São Francisco, em Assis. Depois foi Frei Eugênio Aliata, diretor do Museu Arqueológico do Estúdio Bíblico Franciscano, a respeito dos vestígios do antigo convento franciscano no Monte Sião, situado ao lado do cenáculo. E o professor Narcísio Climas, com referência aos primeiros conventos franciscanos no Oriente Médio. Também participou do evento Dom Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém. Na Terra Santa há 28 anos, 12 dos quais como custódio, Dom Pizzaballa destacou o quanto a realidade social mudou ao longo do tempo. No que diz respeito aos franciscanos, já assisti à passagem de muitas gerações, alguns os acompanhei, outros os preparei. Vejo muito entusiasmo, o desejo de servirem sempre com a mesma paixão estas terras. Seu serviço à identidade dessa igreja é importante. É a igreja onde todos os cristãos, tais como eles são, nasceram. O serviço aos fiéis locais, às paróquias, nas escolas, nas diferentes atividades. O serviço para com os peregrinos fazem parte da identidade dessa igreja. E creio que sem a presença franciscana, essa igreja seria muito mais pobre. Grande parte daquilo que vemos existe também graças a eles. Estamos todos a serviço da igreja e estamos onde a igreja nos colocou. E servirmos a igreja em Jerusalém é sempre uma graça.
As palavras são, antes de mais nada, de agradecimento por todos os frades que passaram pela custódia, testemunhas de Cristo, alguns com sua vida, inclusive com seu sangue, e, portanto, dou uma palavra de encorajamento também para o futuro, para que eles continuem essa missão como discípulos de Cristo. Ir ao mundo inteiro com a criatividade evangélica. Sta realizzando adesso in ogni singolo frate che si trova qui, insieme con i cristiani, con i partner, con tutti. Realiza-se agora em cada frade que se encontra aqui, junto com os cristãos e os outros que estão fazendo um percurso na fé, um percurso em direção da humanidade. Nesse cenário e nessas celebrações recordamos as artes heróicas dos primeiros frades, mas também esse desejo dos frades de hoje de levarem sempre adiante a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da paz e da reconciliação no mundo inteiro. Apertura questo desiderio dei frati di oggi, sempre di portare avanti il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio della pace, della riconciliazione di tutto il mondo. Noi dobbiamo ringraziare il Signore, perché precisamos agradecer ao Senhor porque desde o início tudo foi uma graça do Senhor que nos enviou aqui. É o Senhor que nos envia. Nós tornamos vivo hoje o mesmo evangelho dos primeiros frades menores que chegaram aqui à Terra Santa. Sermos custódios de um lugar muito santo, como o Santo Sepulcro, que é a fonte, a raiz da nossa fé. Santo, que é o Santo Sepulcro. Per custode, praticamente, é o custode del Santo Sepolcro. Palavras de gratidão, aquelas dos frades e dos muitos convidados que chegaram para as celebrações. Gratidão, antes de mais nada, por aquilo que Deus realizou e por aquilo que os franciscanos, seus instrumentos de paz e de amor, realizaram ao longo dos séculos. Nós temos que agradecer profundamente, não por aquilo que fizemos nesses 800 anos, mas por aquilo que Deus fez através de um instrumento simples, até mesmo pobre. Portanto, recordarmos o ponto de partida 8 séculos atrás é também recordarmos a semente de onde tudo começou. Sim, volto a repetir, não se trata daquilo que os frades fizeram ou fizerem, mas daquilo que Deus fez e fizer por meio dos frades. Os 3 dias de celebrações se concluíram com a oração das vésperas solenes na Igreja de São Salvador, seguida por um concerto de música clássica organizada pelo Instituto Magnificat. Nas notas de Bach, Mozart e Vivaldi, os estudantes, os ex-alunos e os professores do Conservatório da Custódia da Terra Santa se apresentaram em um repertório que expressou agradecimento e louvor ao Altíssimo. Um caminho das trevas em direção da luz. Esta é a metáfora que acompanhou a viagem de 40 peregrinos estadunidenses vindos à Terra Santa dos Estados Unidos. Guiados por Dom James Tamayo, o primeiro bispo da diocese de Laredo, cidade no confim com o México, os participantes de idades diferentes tocaram com mão os lugares da Bíblia. Acabamos de percorrer a Via Dolorosa, a Via Crucis. Detivemo-nos diante da Igreja do Santo Sepulcro. É especial para nós, para todos aqueles que acreditam, pois sabem que Deus está presente nas nossas vidas. E isso porque Ele se tornou presente na nossa carne e habitou entre nós. Depois de ter passado os primeiros dias no norte, o grupo pisou nas pedras e percorreu a estrada da paixão, morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém. Aqui os peregrinos participaram da celebração da Santa Missa junto com os franciscanos da Basílica do Santo Sepulcro, diante da Basílica do Santo Sepulcro, diante do túmulo vazio de Cristo. Uma experiência repleta de um significado especial. Alguns peregrinos provêm das áreas atingidas pelos furacões e viajaram carregando a devastação nos olhos e um peso no coração. É a coisa mais triste que já vi na minha vida. Combati no Vietnã, mas ver essas pessoas inocentes que sofrem não foi como assistir a um programa televisivo e ter a oportunidade de trocar de canal. Foi tudo real. Cada rua ficou alagada, as casas ficaram alagadas, casas que nunca deveriam ter ficado alagadas, com mais de 1 metro de água dentro. Tive dificuldades para chegar ao aeroporto, pois cada rua que leva ao aeroporto estava alagada. Em vez de 45 minutos, demorei 2 horas e meia.
mas acho que não podia ter tido um momento melhor para vir aqui em peregrinação. Alguns peregrinos que moram em Houston viram aquela devastação. Quiseram vir para rezar pelos seus irmãos e irmãs que perderam a casa, suas propriedades, mas não sua vida. E nós agradecemos a Deus por essa misericórdia e bondade, pois sabemos, justamente como percorremos essa estrada de Calvário, que o sofrimento existe, na sua vida e na nossa, mas Ele nos ajuda a transpô-lo. Alguns peregrinos são cavalheiros e damas da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém e, por ocasião da viagem à Terra Santa, receberam um dom especial, como ajuda para não esquecerem, a concha do peregrino. A concha é entregue apenas aos cavalheiros ou damas que vieram visitar a Terra Santa. Ela diz exatamente o que você é. Você é o guardião de Jesus, você está unido a Jesus, ao Senhor, e está ligado à sua casa aqui na Terra Santa. Isso é o que é mais importante. Estamos honrados por sermos membros dos Cavalheiros e Damas do Santo Sepulcro. É minha segunda visita à Terra Santa, a primeira para meu marido, mas é sempre uma viagem cheia de graça, podermos vir aqui e ver os lugares onde viveu nosso Senhor e podermos compartilhar a história da Terra Santa com nossos 3 filhos e nossa família no nosso país. 3 sons and all our family at home. O que foi semeado no coração de vocês é que hoje possa florescer em casa, disse ao grupo Dom Tamayo durante a homilia diante da edícula do Santo Sepulcro. Um voto que já sabe a esperança. O centurião que pede a cura do seu servo, o paralítico que se faz baixar pelo telhado, a sogra doente de São Pedro. São apenas alguns dos episódios e dos milagres narrados nos evangelhos e ocorridos em Cafarnaum, cidade no mar da Galileia, onde vivia São Pedro e onde Jesus passou os 3 anos do seu ministério público. No sábado 14 de outubro, os frades da Custódia da Terra Santa celebraram junto com os peregrinos e os cristãos locais a Peregrinatio a Cafarnaum para fazer memória da vida, da pregação e dos milagres aqui realizados por Cristo 2000 anos atrás. Jesus veio para o tempo, encontrou pessoas concretas, tocou aqui esses meios. Jesus veio para salvar todo mundo e segue alcançando os homens de todos os tempos e todos os lugares. Padre Dobromir Jastal, vigário da Custódia da Terra Santa, guiou a procissão diante do lago de Tiberíades e celebrou a Santa Missa no memorial construído no final dos anos 80 sobre os vestígios da casa de Pedro e Jesus. As escavações realizadas nos anos 60 pelos frades da Custódia permitiram a identificação, com certeza arqueológica, dessa casa, transformada ao longo dos séculos em lugar de culto doméstico para os primeiros cristãos, em igreja octagonal, na época bizantina, para depois ficar abandonada durante o período árabe e ser comprada pelos franciscanos em 1894. Conforme a tradição, durante o dia se celebra também o fim da colheita agrícola e se agradece a Deus pelos produtos da terra, distribuindo fruta aos presentes. É uma história que se perpetuou ininterrupta até hoje, quando peregrinos e cristãos voltam a dirigir-se a Jesus, pedindo-lhe uma graça, agradecendo ou celebrando o mistério eucarístico que a pregação de Jesus anunciou pela primeira vez, precisamente entre essas paredes. Viemos aqui para receber a bênção e participar da missa nesse lugar santo, o que procuramos fazer onde quer que estejamos. Viemos aqui para rezar pela paz e pedir ajuda a Jesus, filho de Nazaré, para dar a Ele o nosso melhor. Nosso desejo na Terra Santa é que exista a paz no mundo inteiro.